Boa noite, começando mais uma live de quarta-feira, live com assuntos transformadores. E o assunto de hoje é sobre uma nova visão nas dificuldades financeiras. Se você tem alguma dificuldade financeira na sua vida, fica aqui comigo, que eu tenho um convidado muito especial, o Renê, especialista em finanças. E nós vamos trazer esse novo olhar para você poder entender o que está por trás das dificuldades financeiras. Então, fica aqui com a gente, aproveite e compartilhe, porque é um conteúdo muito rico, muito transformador. Ajude alguém compartilhando aqui nesse aviãozinho de papel essa live com alguém que você acredita que você pode estar ajudando a melhorar, a prosperar, a ter abundância financeira, né? Vocês vão entender o que está por trás dessa dificuldade, para onde a gente deve olhar. E eu quero começar a live com uma pergunta. Eu queria que você parasse e refletisse sobre essa pergunta que eu vou colocar agora, para que no final da live você me responda se... Vamos ver se a sua resposta é a mesma do início da live. Será que dinheiro traz felicidade? Qual é a sua opinião sobre isso? Não tem certo, não tem errado, mas eu queria entender, dinheiro traz ou não felicidade? Nós vamos trazer conteúdos para você mostrando a resposta se dinheiro traz ou não felicidade. Eu vi que o Renê acabou de entrar, eu vou estar aqui convidando ele para participar da nossa live aqui. Sobre dificuldades na vida financeira. Vamos lá. Chamando aqui o Renê. Só um minutinho. Tá para inverter a tela. Oi? Só para inverter a tela. Peraí. Boa noite, Karine. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Valderei. Sejam todos bem-vindos. Yasmin. Vamos falar desse assunto tão presente, né, na vida de hoje, né? Enquanto o Renê está ajustando ali, vou estar compartilhando com vocês que nas minhas mentorias, né, que eu acabo fazendo ultimamente, uma das maiores queixas é a dificuldade na vida financeira. Renê, muito boa noite. Boa Estamos noite. te vendo. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Prazer em participar da sua live aí, tá podendo contribuir com um pouco do meu conhecimento. Maravilha, eu que agradeço você ter disponibilizado o seu tempo, do seu conhecimento para a gente estar falando aqui, né? Como eu estava falando ali no comecinho, que nas mentorias que eu acabo fazendo, tanto para fisioterapeutas, né, como para não fisioterapeutas, a grande queixa hoje em dia está sendo essa dificuldade da vida financeira. E eu sempre brinco e falo assim, né? Quanto mais você corre atrás do dinheiro, parece que mais ele corre de você, né, Renê? Mas, sim. Obrigada, Renê, por estar aqui. Eu queria, então, Renê, que primeiramente você se apresentasse aqui, né? E depois eu também me apresento para quem é do seu perfil, para estarem conhecendo um pouquinho mais quem é a Fer e quem é o Renê. Tá, joia. Bom, então, meu nome é Renê, eu sou administrador de empresas, já tive uma carreira aí também junto à área corporativa, eu trabalhei 15 anos na área corporativa, então eu vi como que é o dia a dia, né, de uma empresa, como que ela lida, e eu acho que a parte mais interessante dessa minha jornada foi a questão de como aprender a errar com o dinheiro dos outros, né, que eu acho que dentro da nossa carreira, a gente vai errar, né, e se de fato a gente tiver um respaldo, né, um suporte, né, de uma estrutura que possa suportar, e as empresas e os empresários também lidam com isso, em contratar pessoas, né, e tem a reserva para poder, então, suportar o erro dos funcionários, né? Então, eu tive uma carreira, né, bacana, eu sou muito grato pelas empresas que eu trabalhei, e depois eu vim a empreender e desenvolver, então, projetos de consultoria financeira para empresários, voltado para empresários, né? Então, hoje eu tenho uma consultoria
que lida com isso, que ajuda, então, os empresários na área financeira. Muitos empresários, eles não, né, tem que fazer de tudo, e às vezes a gente pega a parte organizacional da área financeira, até porque o empresário precisa ter essa visibilidade quando está ganhando, quando está recebendo, está cobrando da forma correta. Então, esse é o meu papel aí de poder trazer essa visão aí para ele, né? Maravilha. E o Renê, ele traz isso com grande maestria. Eu conheci o Renê num curso, num treinamento de desenvolvimento, né? Onde a gente, né, são parceiros de missão que a gente tem, inclusive tem alguns outros aqui, tem o Gustavo, tem o Noslen, que estão tudo aqui com a gente. Ah, o Renê traz tudo isso porque ele também tem uma visão da hipnose, né, Renê? Então, o Renê, ele vai contribuir muito aqui, ele vai fechar muito com esse conhecimento, não só profissional, mas também com esse novo olhar ali que a gente vai estar linkando daí. Eu sou Fernanda, né? Sou Fernanda Gil, minha formação eu sou fisioterapeuta e também sou mentora, né? Mentora de fisioterapeutas, e eu tenho um grande projeto que é o Viva Sem Dor. Eu quero trazer todo esse meu conhecimento ao maior número de pessoas para entender que é possível, quando você tem um autoconhecimento, quando você entende o que está acontecendo para o seu corpo reagir com determinados sintomas e você tem a oportunidade de escolher fazer diferente, você pode ter uma vida mais leve, sem dor. Então, esse conteúdo que eu sempre trago aqui nas quartas-feiras agora é justamente um conteúdo que transformou a minha vida. Eu sempre falo que a gente só leva as pessoas por caminhos que já percorremos e é por isso que eu sempre estou aqui trazendo esse conteúdo. Renê, eu abri uma caixinha de perguntas hoje nos meus stories ali, e eu tenho algumas perguntas aqui para a gente estar respondendo ao longo aqui da nossa live também. E se alguém tiver alguma pergunta, pode colocando que a gente vai estar falando ao longo da live ou no final, mas a gente vai procurar sempre estar respondendo conforme as perguntas forem surgindo, né? Então vamos ajudar, eu e o Renê, compartilhando aqui nesse aviãozinho de papel essa live com 3, 4 colegas que você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo, né, de uma nova visão, de uma nova abordagem da vida financeira. Renê, eu comecei a live falando assim, dinheiro traz felicidade? E eu queria que você respondesse pra gente, assim, sim, porque depois eu vou compartilhar aqui um artigo, um estudo que eu estava lendo na semana passada, até quando a gente resolveu fazer essa live, eu estava lendo sobre isso. Eu vou compartilhar um pouquinho sobre esse artigo que eu estava lendo. Mas o que você acha sobre essa frase? Que eu falo, não tem certo, não tem errado, e cada um pode ter a sua opinião aqui. Mas você, Renê, o que você acha? Dinheiro traz ou não felicidade? Então, depende, né? Sempre aquela resposta aberta, né? Mas vai depender do ponto da pessoa, né? Do posicionamento que a pessoa lida com o dinheiro, tá? Então, na minha visão, não é uma frase, vamos dizer, 100% afirmativa, né? Então, assim, dinheiro não traz felicidade, 100%. Para alguns casos, sim, e para a grande maioria não, né? Porque eles não sabem lidar com isso. Às vezes, o dinheiro ele traz uma ausência de liberdade, né? Então, ou seja, a pessoa tem muito dinheiro e às vezes ela está numa situação onde a pessoa não pode sair na rua, não pode sair num shopping, né? Ou seja, né? Então, será que isso de fato é essa prisão em casa, né? Você não poder aproveitar e sair, poder fazer as coisas que você gostaria, será que de fato isso é felicidade? Então, às vezes, o dinheiro atrapalha, muito dinheiro atrapalha, né? Mas, assim, eu acho que tem muita coisa, assim, que a gente vai lidar durante a live sobre esse assunto aqui, mas, assim, de uma forma bem direta e objetiva, dinheiro não traz felicidade, às vezes ele até atrapalha, né? Traz infelicidade. Muita Isso. gente, eu tenho visto que hoje tem muito dinheiro e não sabe como lidar, porque ele entra num círculo vicioso, né? Então ele traz muito dinheiro e tem muitas despesas, muitos custos, e aí não consegue mais sair dessa situação. Exatamente, é muito isso. É a percepção que você tem diante do dinheiro.
Isso vai te trazer essa resposta. Porque os artigos mostram, ali que eu estava lendo, que o maior índice de pessoas com depressão, com ansiedade, com términos de relacionamento é a falta de dinheiro. A falta. A falta. Né? Uhum. Então, aí você fala, mas não traz felicidade? Mas aí você tem que entender o que é o dinheiro. Uhum. A energia do dinheiro, né? O dinheiro, quando você vira escravo do dinheiro, ele vai te trazer, sim, a infelicidade. Por quê? Se você ficar escravo do seu dinheiro, a ponto de você não poder ter momentos com a sua família, a ponto de você ter que apenas trabalhar, porque você está escravo desse dinheiro, sim, vai te trazer infelicidade. A partir do momento de que você está a favor do dinheiro, dessa energia, o jogo muda. Você poder comprar um curso que você quer, você poder pagar uma mentoria que você quer, você poder viajar com a sua família, você poder pagar uma escola para o seu filho, você poder jantar fora com o seu marido, com a sua esposa. Isso tudo é do dinheiro. Mas olha só como fica mais leve. E a gente tem que mostrar que a riqueza ela é diferente para mim, para o Renê, né? Sim. A riqueza, tem gente que ganha R$2.000 e é rico, porque aquilo satisfaz tudo o que ela quer. E tem gente que ganha 1 milhão e não é, porque é escravo, não tem tempo de qualidade, porque a gente tem que ser rico em todos os campos da nossa vida. Sim. Familiar, espiritual, saúde, em todos eles. Então, essa pergunta ela é muito particular de cada um. Como eu disse no começo, não tem certo, não tem errado. A gente está apenas colocando aqui, através do nosso conhecimento, nosso posicionamento sobre isso e querendo te ajudar a ter uma nova visão diante de dificuldades financeiras. Quem está aqui com a gente, se quiser, pode colocar que está passando por um momento difícil, assim, e se quiser, pode compartilhar no sentido assim, para onde eu devo olhar? Né? Eu tô numa corrida dos ratos e não consigo isso ou não consigo aquilo. Talvez a gente consiga te trazer uma luz aqui nessa live de hoje. E eu costumo dizer também, Renê, uma coisa, veja se você concorda comigo. Às vezes, quando falam assim, não, ser rico não é legal, ter dinheiro não é legal. E sabe o que eu penso sobre isso? É que essa pessoa não conseguiu contribuir ainda o suficiente com alguém. Porque quanto você consegue contribuir, quanto mais você tiver, mais pessoas você puder ajudar, isso também é uma energia muito grande, é uma abundância muito grande. Então, eu acredito que você poder ajudar ainda mais pessoas que estão ali precisando, né? Dar um prato de comida para quem não tem. E se você ganhar mais, você não precisa ajudar uma pessoa, você pode ajudar 100 pessoas. Olha só como isso vai voltando, né? O que você acha sobre isso, Renê? Olha, Fernanda, eu concordo com você. Eu acho que o grande ponto aqui é o propósito, tá? Então, assim, o dinheiro não pode ser o objetivo principal, ele tem que ser consequência. Então, eu tenho visto muitos empresários, né, que estão lá trabalhando e estão em busca do dinheiro, né, do financeiro de fato, né? Mas não tem por trás um propósito, né, principal, né? Então, por exemplo, vou trabalhar aqui. Tem uma empresa que tem 50 funcionários, né? Então ele quer extrair o máximo, o que ele puder, né, da mão de obra daquele funcionário para poder, ao final, né, do mês ou do ano, ter um lucro e poder usufruir daquele lucro. Então ele não pensa, né, efetivamente no desenvolvimento do negócio, no desenvolvimento daquelas 50 pessoas que trabalham para ele e que, no final das contas, são as pessoas que representam a empresa, ou representam, e aí ele reclama, né? Poxa, tá difícil porque a rotatividade da empresa está muito grande, né? Que a gente chama de turnover, né? Que é a quantidade de funcionários que saem da empresa, né? E quando um funcionário sai, ele carrega uma série gera um prejuízo na empresa, porque vou ter que treinar novamente um outro profissional, eu tenho que, né, de uma certa forma, começar a ter uma curva de aprendizado muito grande. Então, enquanto aquele empresário não perceber que, de fato, né, aquele funcionário ele faz parte da empresa, né, ele desenvolve, né, ele, de uma certa forma, é um sócio da empresa, né? Então, enquanto ele não se, né, tiver essa visão, ele vai sofrer.
né? E aí, de novo, ele está em busca do dinheiro em si e não desenvolve as pessoas, não desenvolve um negócio a longo prazo, né? Eu sempre cito que eu defendo que a empresa ela tem que ser criada para vender. O objetivo do empresário é desenvolver uma empresa para poder vender. Ou seja, o balanço patrimonial, né, que são, né, demonstrativos, né, documentos que a gente lida e tem estratégia para poder construir, né, uma empresa que tenha valor. De fato, a minha empresa ela tem valor. Se uma pessoa, né, um investidor vier me procurar, né, e oferecer, ele vai oferecer algum recurso financeiro pelo negócio. E o negócio, de novo, não é só o tijolo, não é só o escritório, é o conjunto dos processos como um todo, né? Então, é você fazendo a gestão, você lidando com a parte comercial e vai ter a equipe que indiretamente está representando a empresa para poder viabilizar aquele negócio em funcionamento. Então, tem estratégia para isso. Perfeito, é o que eu sempre costumo dizer também, que é quando você consegue assumir o controle claro, das coisas que tem controle, porque existem situações que são incontroláveis e não dependem de você, mas Sim. O que está a seu alcance, o seu controle, você tem que assumir as suas autorresponsabilidades para conseguir ter esse olhar, para conseguir enxergar o que precisa ser feito, o que precisa mudar, porque é só com comportamentos e atitudes diferentes que os resultados vão ser diferentes. Então, talvez, Sim. Se você hoje, que está aqui com a gente, está passando por alguma dificuldade financeira, ou já passou e tem ainda talvez medo de passar novamente, primeira coisa que eu falo, assim, se você já passou e tem medo, tenta quebrar um pouco desse padrão, porque quanto mais você ganha, mais chance você tem. E aí você vai deixar de ganhar por conta disso? Então, não. Mas assim, eu quero que você que você comece a pensar nisso. Se eu tô com uma dificuldade financeira hoje, eu tenho que mudar meus comportamentos e minhas atitudes, porque senão meus resultados vão continuar ali. E aí eu vou continuar sentada reclamando dos meus resultados da vida financeira. Isso serve para todos os campos da vida. Se eu tô com dor e eu não faço nada, se eu não modifico o meu dia a dia, se eu não implemento uma atividade física, se eu não procuro ajuda para aliviar essa dor, a dor vai continuar ali. Então, tudo na nossa vida, ela precisa para resultados diferentes, atitudes e ações diferentes que a gente vai traçando. Então, anotem aí, marque nos seus stories, eu e o Renê, e coloca lá resultado diferente, comportamento diferente. Algo nesse sentido para você já começar a interiorizar isso, novas mudanças, novas atitudes. Nós vamos estar trazendo para você aqui clareza dessas situações, dessas percepções, para que você consiga ter resultados, sim, diferentes. E eu gosto de deixar claro, Renê, que às vezes o resultado que você tem, quando você para ali e avalia, e você não acha ele... você não concorda com ele, você acha que ele não foi assim tão satisfatório, né? Teus rendimentos não foram o que você estava esperando, talvez naquele mês, naquele semestre, naquele ano. Enfim, mas só são resultados, né? Então, Sim. A gente precisa entender isso, a gente precisa ver que são resultados de alguma coisa, de alguma atitude ou de algum comportamento que eu tenho que mudar, de alguma decisão que eu tenho que ter. Às vezes a gente sabe, você está falando ali de empresários, né? Eu trabalho ali com os Power Physio, que eu chamo, que são os fisioterapeutas que são empresários. E aí, o que eu falo? Você é o dono do seu negócio, você precisa avaliar sempre seus resultados, as suas métricas, né? Não é só ir achando, a gente tem que ir avaliando tudo isso. E isso, os indicadores, para ver o que você precisa mudar, para ver o que você precisa alavancar, para ver o que você precisa de alguém para te ajudar. Sim. Né? Aí você às vezes vê lá, você sabe que aquela pessoa, ela não tá fazendo a sua empresa, né, fluir, enfim, e você não tem coragem, talvez, de tomar uma decisão. E aí as suas métricas vão estar falando ali sobre isso, né? Sim. E quando você tem esse autoconhecimento, você pode tomar dois caminhos. Um é, ou você entende o perfil dessa pessoa e posiciona ela num outro cargo que ela pode se desenvolver brilhantemente outra função, mas isso você precisa se conhecer e precisa conhecer o outro, então a importância de você se autoconhecer e conhecer o outro.
ou, né, você saber, né, o nosso mentor acaba falando, né, saber dizer não com amor às vezes e ajudar, recolocar. Claro que cada um tem o seu próprio perfil, uns vão ter mais facilidades, outros mais dificuldades em tomar algumas decisões e tá tudo bem. Mas a gente, falando aqui em dificuldade financeira, a primeira chave que vocês têm que fazer é justamente essa. O que eu preciso fazer diferente para ter resultado diferente? Sim. Não adianta chegar e querer um resultado diferente fazendo igual, né? Isso, e é o que normalmente acontece, né, Renê? A gente Exatamente. também, né, já passamos por situações assim, porque quando a gente está numa dificuldade, numa dor, numa tristeza, numa depressão, numa ansiedade, a gente parece que a gente não consegue enxergar, parece que tudo se fecha, né? Uhum. Fica mais difícil. E Sim, aí é sim, justamente a hora que a gente precisa sacudir a poeira e achar. E às vezes sozinho não dá. Às vezes você vai precisar sim de alguém sim, que vai ter esse olhar para te ajudar. Aí é que sim. tá também, quando a gente entende que a gente precisa de ajuda. Ajuda para Então, enxergar, né, essa fumaça que acontece aqui na gente, né, Renê? exatamente. E eu queria fazer uma ponte, fazer um parênteses aqui do que você falou, de solicitar ajuda. Então, eu já vi situações que eu vejo claramente, amigos, né, parentes, às vezes, que a pessoa precisa de ajuda. E eu vou lá, de uma forma, intuitiva, né, ou na melhor das intenções, e quero ajudar. E eu atrapalho no final das contas, né, porque a pessoa não quer ser ajudada, né. Então, o primeiro ponto é identificar que precisa de ajuda e ter a humildade de pedir de fato ajuda. Quantas nossas, né, eu e você, né, todas as formações que a gente está passando, indiretamente são ajudas que a gente está pedindo, né, a gente está passando por formações, a gente está pagando por isso. Né, todas as formações é um investimento nosso, a gente identifica que tem um gap nosso, eu preciso ter um conhecimento adicional em determinado assunto, né, quem que é o melhor especialista, né, aí eu vou identificar quem é o melhor especialista no assunto e vou pagar por isso, vou pagar um curso por isso, porque eu preciso de ajuda desse assunto, né? Ou, de fato, uma mentoria, também presto mentorias para alguns empresários, justamente nessa linha, né? Porque a pessoa pede ajuda e a gente vai construir, então, um plano, né, de desenvolvimento para que, de fato, ele veja a riqueza com outro olhar, veja ali oportunidades, identificar quem que ele precisa ter por perto, quem que ele tem que se afastar, né? Porque dinheiro tem muito isso aqui, né? Você tem que estar próximo, né? A gente brinca aqui dos tubarões, né? Tem que estar próximo de gente que gera de fato dinheiro. Se a gente ainda, por enquanto, estiver lá na turma do boteco, né, do final de semana, né, falando de futebol, legal. Os únicos beneficiados serão os jogadores, né, que estão ganhando dinheiro com aquele assunto. Você, propriamente, não está, né? Então, assim, são situações que a gente tem que, vamos dizer, de uma certa forma, ter o nível de consciência e buscar, de fato, ajuda para né, ter essa diferenciação e essa alteração de resultados. Né? Sim, a gente tem que, além de tudo isso, se conectar com a pessoa, né, que a gente pesquisou ali, tem que ver se os valores dessa pessoa que nós estamos contratando, seja treinamento, seja curso, seja mentoria, se esses valores batem com os nossos, porque quando não bate também, você não vai fazer o que o teu mentor, no caso, está te propondo a fazer. Porque qual é o papel do mentor? O papel do mentor é te levar do ponto que você está aqui até o ponto que você deseja chegar. Por quê? Sim, Porque ele tem ferramentas e experiência para fazer esse caminho junto com você. sim. Eu sempre digo para os meus físios, tanto é que a minha mentoria para físios chama GPS do fisioterapeuta. Por quê? Porque eu vou tirar do ponto A para levar para o ponto B. Mas eu não ligo o carro para a pessoa e eu não acelero para a pessoa. Eu mostro o caminho que ela tem que percorrer. Tem o caminho e o carro, né? Agora, Isso. Ela vai acelerar. ter que ligar, ela vai ter que acelerar, ela que vai ter que, né? Eu estou encurtando e mostrando. É um caminho muito mais rápido. Mas uma coisa que eu sempre deixo muito claro, não é mais fácil. E se alguém começa a te prometer que as coisas são fáceis, desconfie. Nada é Uhum. fácil, né, Renê? Não é fácil eu e o Renê. A gente viaja,
a gente faz curso, a gente fica longe da família. Muitas vezes a família a gente carrega com a gente e fazem os cursos com a gente, né, Renê? Mas não é fácil, né? Mas tá linkado ao nosso propósito, ao que a gente quer, ao objetivo final, e a gente entende o que precisa ser feito. Eu falo assim que eu procuro estar de férias trabalhando. Com um contexto um pouco diferente. Por quê? Porque eu amo o que eu faço. Para mim é leve estar ali, né? Para mim é gostoso. Eu gosto de estar fazendo o que eu faço. Mas essas férias de estar fazendo o que eu faço, que é chamado trabalho, ali tem uma grande diferença das férias da Fernanda. Qual é? A diferença é que nas férias eu faço o que eu quero. E aqui não, eu faço o que tem que ser feito. O que precisa ser feito. Mas tem que ser leve. Por isso que a gente tem que entender, né? Um pouquinho mais, se conhecer. E tudo acontece, né, Renê? Toda essa dificuldade que a gente tem na vida... Hoje, especificamente, aqui nós estamos falando de vida financeira, vem das nossas crenças. Sim. Vem das nossas crenças, quer você queira, quer você não queira. E a gente vai deixar claro que são crenças. Eu até separei aqui algumas crenças aqui para estar trazendo para vocês. São as crenças que eu mais escuto nos meus processos de mentoria, que estão reclamando ali da vida financeira. Então, vamos estar falando um pouquinho sobre isso, Renê, agora? Sobre as crenças? Eu também trouxe algumas anotações também. Aí você fala as suas aqui, veja que eu consigo... Tá, vou pegar que está aqui atrás. Crenças, na verdade, nada mais são que as experiências que você julga como como uma verdade absoluta. Normalmente elas são instaladas ali na sua primeira infância. Inclusive, às vezes a gente tem sintomas, aí a gente já falando um pouco mais sobre sintomas que já acontecem desde a gestação, né? Porque existe a conexão mãe-bebê ali, e o bebê acaba sentindo o que a mãe sente. Mas falando de crenças, elas são instaladas na nossa primeira infância, normalmente pelos nossos pais ou por quem faz esse papel, né? Que faz o papel de pai e mãe. E nesse momento, enquanto nós somos crianças, a gente não entende as nossas emoções e a gente acredita no que falam pra gente. Aquilo é uma verdade absoluta. E aí, se você cresceu ouvindo dinheiro não dá em árvore, porque essa eu escuto bastante dos meus mentorandos, né? Dinheiro não traz felicidade. Ou você é feliz ou você tem dinheiro. Ou você é feliz ou você tem dinheiro. Isso são crenças que ficam instaladas automaticamente. E é uma verdade para você. Isso fica no inconsciente. Talvez o seu consciente, você até fala, claro que não dá em árvore, mas o seu inconsciente está lá. Então não vai gastar. Já que não dá em árvore, né? Você não vai ter, porque não é assim que se ganha. Ou você trabalha muito, você tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Será mesmo? Sim. Aí eu começo a fazer essas questões com os meus mentorandos. Será mesmo que só assim que se ganha dinheiro? Será que se você não usar um pouquinho seu mindset, montar uma equipe, montar um time, você não consegue trabalhar menos e ganhar mais? Buscar isso, né? Então, assim, hoje eu ganho, né, 3 mil reais, um exemplo, né? Poxa, como que eu aumento isso? Né? Como eu posso buscar? Então, assim, tem um segundo emprego, tem uma segunda atividade. Mas o que eu posso fazer? Né, você pode fazer um doce para vender no prédio, né? Então, assim, são várias situações, várias coisas que você pode fazer adicionais para poder complementar a sua renda. E aí, né, você tendo esse desejo, né, e de uma certa forma você estando insatisfeito com a situação atual, ele indiretamente vai te proporcionar caminhos, vão se abrir caminhos para que você consiga, então, buscar essa situação. Normalmente acontece à noite, né? A gente vai dormir com um problema, no dia seguinte a gente acorda com aquela solução já resolvida. Já descobri, né? Veio assim, ao acaso, alguma ideia aqui que eu vou implementar e, de fato, e assim, tem que fazer, vai acontecer, vão ter erros, né? Isso é muito comum, e tem muita gente que no primeiro ou segundo erro já abandona. Então esse é um dos principais problemas aqui, né? Que é o problema da frustração. Então a gente tem que superar, então, por exemplo, os principais inventores, por exemplo, Thomas Edison, para chegar na lâmpada que a gente conhece hoje,
Ele passou, teve 1000 testes, né? Elon Musk, para mandar hoje o foguete para a Lua, né? Para mandar satélites, ele teve 3, né, erros, explodiram, né, as naves, né, 3 vezes, até que ele já tinha gasto todo o dinheiro dele e fez, olha só, ele acreditava tanto no sonho dele, no projeto, que ele fez um investimento, ele fez um empréstimo para poder fazer uma dívida para poder, então, na quarta, última vez, fazer concluir o sonho dele. E, de fato, na quarta vez deu certo, né? Isso é que a gente fala, né? A diferença de conseguir e não conseguir, de ter sucesso e não ter, né? É simplesmente não desistir. Porque é um Quem quer, caminho mais fácil desistir, né? Por quem, conta da quem quer frustração, faz. né? Por causa da Quem quer faz, frustração. quem não quer dá desculpa, né? Isso, exatamente. E você sabe que eu tenho uma aqui, ó, que fala assim: não é possível ganhar dinheiro fazendo o que ama. Isso é uma crença muito forte, que muitos físios acabam falando isso, sabe? Que a físio não dá dinheiro. E que essa é uma mentoranda minha que acabou falando que não era possível ela ganhar dinheiro fazendo o que ela ama, que é a fisioterapia. E a gente está trabalhando isso para ela entender o que pode estar por trás disso. Né? Então, o primeiro ponto muito importante é você olhar para suas crenças. Quais são as crenças que você tem sobre dinheiro? O que você pensa? O que você realmente acredita, né, Inês, sobre o dinheiro? Ele é sujo? Ou eu sigo meus sonhos ou eu ganho dinheiro? Né? Uhum. E se você declara, eu não tenho dinheiro para nada, quando você declara, você coloca essas palavras fora da sua boca, você fecha todas as oportunidades de buscar isso, como o René Sim. estava falando. Então, cuidado com o que você declara. É muito forte isso, não é papinho motivacional, não. É muito forte, é comprovado, é neurociência, é cérebro, é inconsciente. Tem muito Exatamente. estudo por trás de tudo isso que a gente está trazendo aqui hoje para você. Então, a primeira coisa, se você está com papel e caneta aí, anota isso. Quais são as minhas crenças? E começa a perceber, começa a se autoavaliar como você fala com você mesmo sobre dinheiro. Né, Renê? Que você já vai começar a identificar algumas crenças que você precisa estar trabalhando, mudando. E como eu e o Renê estamos falando aqui desde o começo, muitas vezes sozinho é difícil. Né? Sim. Às vezes você consegue trocar uma crença que está te limitando por uma fortalecedora, mas às vezes você precisa de ajuda para realmente fazer isso acontecer. Ó, tem uma frase aqui que eu anotei também, e que Uhum. vai linkar com o que você falou, né? Que eu não preciso muito para viver. Então a pessoa já reconhece que preciso só de 3.000 tá bom, porque é o que eu preciso pagar aqui as contas do dia a dia e tá tudo certo. E fica nos 3.000 e vai ficar no 3.000 para o resto da vida. Entendeu? Enquanto de fato ele não tiver um propósito, fala, mas qual propósito seria? Né? Poxa, eu só preciso de 3.000. Né? Talvez você desenvolver outras, né? Desenvolver um negócio, desenvolver outras pessoas, mostrar o caminho. Assim, falando de fisioterapeuta, né? Dessa atividade, e aí fazendo uma associação com outros serviços que às vezes eu consumo, né? Então, assim, a gente percebe como a gente às vezes é muito mal atendido, falta preparo das pessoas, né? Ou no atendimento, ou no pós-venda, né? Ou como No você desenvolver um agendamento, né? produto, um agendamento, né? Ou seja, ainda está no telefone, você não consegue manter pelo WhatsApp. Tem várias ferramentas, né? Várias atualizações que ocorrem para oferecer uma experiência melhor para o cliente, né? Que às vezes a pessoa está em um modelo antigo, né? E o cliente até estava conversando com um parente meu nesse final de semana sobre que às vezes assim pós-pandemia a gente ainda vê muito restaurante vazio, né? Você vai no restaurante e a gente olha assim para aquela situação, sabe? Tá 20%, né, de pessoas ali dentro daquele estabelecimento comercial. Em contrapartida, você vê outros lugares com fila de espera, né? Por que você tem isso aqui? Aí a fila de espera, poxa, será que está barato? Está mais barato? Não. É 2, 3 vezes mais caro do que aquele ponto, né, que está vazio, né? O que ele faz diferente, né, do que aquele outro estabelecimento comercial não faz? Então tem muito a ver com dinheiro, experiência, né?
de precificação, não ter vergonha de cobrar. Isso tem um problema muito grande. E Você uma das sabe que crenças... sobre isso eu falo que esse não conseguir cobrar, eu te falo por experiência própria, por muito tempo eu não conseguia também, sabe, Renê? E eu não entendia, porque a pessoa perguntava o preço da sessão, parece que eu Tinha engasgava, vergonha. eu não conseguia. E isso, na verdade, é o que é uma autodesvalorização nossa, porque se a gente não valoriza, como que você quer que o cliente, que o paciente te valorize? Não vai. Você não está mostrando nem essa sua segurança, ele vai fazer, não, mas eu acho que o trabalho dela... E assim, como profissional, sem, como que eu posso dizer para não parecer arrogante, eu entregava um bom trabalho, eu confiava Sim. no que eu fazia, eu sabia o que eu estava fazendo. Mas eu não tinha essa segurança de passar o valor. E hoje é o valor e é o valor. Por quê? Porque tem toda uma questão por trás disso, um embasamento, uma segurança, um autoconhecimento, um entendimento. E quando você está seguro do que você faz, você consegue, né, Renê, entender um pouquinho sobre essa questão. E como você vai ter segurança? Fazendo, errando, né, construindo. Tem que fazer, né? Enfim, tem que ganhar experiência e justamente essa autonomia, essa segurança. Você sabe, Renê, que falando ainda também sobre essa questão de dificuldade financeira, eu tenho casais de amigos que não brigam por nada, a única briga é essa, sabe? Porque não entende, talvez, que o casamento seja uma unidade, né? Sim. Você tem que entender como isso também. Então, parece que tem essa disputa e aí parece Competição. competição. É, E tem muito também uma crença que eu vejo, que eu observo, e eu só falo para quem me pede a minha opinião, eu não saio falando, né? A gente não sai falando as coisas que a gente acha. Porque tem muita dificuldade assim, não, eu não posso ganhar mais, tipo, no caso a esposa, mais que meu marido, que sim. ele tem que ganhar mais. É Se exato. for uma unidade, se você pensa como uma unidade, Sim. tá tudo bem, né? Eu sempre, assim, uma particularidade, assim, uma curiosidade, eu sempre considerei meu casamento como uma empresa. Ou seja, tem altos e baixos. Em alguns momentos eu ganhei menos do que minha esposa e está tudo bem. Hoje o faturamento, né, logicamente, hoje está mais constituído porque, de fato, nós somos sócios da nossa empresa, mas antes nós sermos como funcionários, cada um trabalhando por uma empresa, eu já considerava que era um bolo só, né? Ou seja, nós estávamos trabalhando, construindo uma carreira, né, cada um no seu ciclo, no seu ritmo, né, respeitando, né, cada um o espaço do outro, e aí aquele recurso financeiro é do casal, né, Sim. é daquele, A vamos dizer, unidade, daquela daquela empresa empresa. chamada, daquela empresa chamada casamento, vida conjunta, enfim, né, dá um nome específico para aquele projeto em conjunto, né. Sim. Então, e deu certo, né? Eu estou 26 anos aí, mais de 26 anos de casado, então você já viu que uma boa fórmula. É um bom segredo, né? Pois é, Sabe, Renê, também uma coisa que eu vejo muito, né, que com os mentorandos é a questão inconsciente de você honrar a sua família sim, de maneira inconsciente. Então, por que eu falo isso? Porque nós carregamos nas nossas células informações da nossa família. E nós carregamos ali essas informações. Então, se você tem lá um avô que ganhou muito dinheiro e perdeu muito dinheiro e viveu na escassez, como forma de você, lei sistêmica ali, você vai estar o quê? Honrando a sua família, então você não pode ganhar dinheiro enquanto você não trabalha isso. Só que isso é uma coisa muito forte porque é inconsciente, você não tem essa consciência. E você às vezes até quer fazer diferente, mas parece que não vai. sim, E uma prova de que a gente carrega isso, eu sempre falo assim, que são os pássaros, né? Como que os pássaros, eles sabem se eles têm que voar assim em V, juntinhos, ou em bando, né? Porque se um do bando vai ter que voar com aqueles, não dá certo. E aqueles no do bando também não vai dar certo. Então, por quê? Que eles carregam dentro deles essas informações genéticas. Então, nós também carregamos isso. E a gente pode estar, como forma de honrar, estar com essa mentalidade ali, com essa escassez. Isso quando você consegue
entender, olhar para isso, se posicionar no local certo, você consegue também uma grande virada, desde que você também esteja disposto, né, Renê? Exatamente. Eu acho que, assim, de novo, faz parte do autodesenvolvimento, que ter esse nível de consciência, né, identificar que, de fato, né, faz todo o vínculo, né, essa questão do passado, dos seus antepassados, né, e às vezes até o cumprimento, meu avô quebrou, então, assim, são um trauma de família, então eu também vou quebrar, né, então, você inconscientemente já não se predispõe a correr um risco de abrir um negócio, porque seu avô já quebrou um negócio, então, A assim, o experiência é risco de ruim, acontecer né? com você é grande, então já nem vou partir para esse lado, né? Então também é algo que acontece. E um ponto também é quando você está no papel de vítima, né? Isso para mim serve para todos os campos, né? Enquanto dor, que eu tô com os pacientes, eu falo, enquanto a gente não sair desse papel de vítima, a dor não vai melhorar. Sim. Enquanto você não sair do seu papel de vítima, sua vida financeira também não vai melhorar. Ai, tá ruim, tá difícil. Então, o que que eu. Volta lá atrás no começo da live. O que que eu tenho que fazer de diferente para ter os resultados de diferente? Né? Esses tempos atrás, que horas que a gente estava indo dormir do curso que a gente estava? 2 horas da manhã? 3 horas Sim, da manhã? E de manhã estava acordada ali trabalhando, sim, né? Por quê? sim, tá. Porque precisava fazer algo diferente para Propósito. desenvolver o nosso propósito, para a gente poder estar entregando cada vez com mais maestria para vocês todo o assunto que a gente traz. E voltando ali em honrar a família, uma coisa que tem muito relacionado é que o pai está muito ligado à nossa prosperidade e a mãe ao nosso sucesso. Como está a sua relação aqui? Pai e mãe, prosperidade, sucesso, abundância. Pare e olhe para isso. Talvez você tenha que olhar um pouquinho mais com carinho para essas situações, Sim, né, Renê? sim, faz todo sentido. Todo sentido. Renê, o que você podia. Você tem algo que você podia contribuir ali sobre a dificuldade financeira e alguns sintomas, algo assim? Coisas que você percebe? Eu acho que tudo tem a ver, assim, o que está associado à riqueza, tá? E aí o que, de uma certa forma, trava as pessoas tem a ver com os principais medos, tá? Que, de fato, vão nos travar, tá? E um dos 6 principais é a pobreza. Então, assim, as pessoas terem medo de ser pobres, né? Então, assim, só de pensar nisso aqui, se eu falar assim, poxa, se imaginem, né, estando pobres agora, quebrando, indo para falência, né, não tendo dinheiro, existe uma carga emocional muito grande, só de você pensar. Então, assim, isso faz com que você se afaste de qualquer risco que você tenha de oportunidade. Então, assim, hoje eu trabalho como funcionário de uma empresa. Né? Eu estou há 6 anos no mesmo cargo. Eu sou analista, né, administrativo há 6 anos. Poxa, eu não consigo crescer. Poxa, imagina, você está há 6 anos numa empresa, não conseguiu criar, né, construir ali uma carreira. Né? Tudo bem, eu acho que eu entrei como assistente financeiro, né, toda uma carreira na área financeira, mas fui construindo, fui buscando, né? Então, poxa, qual que é o próximo degrau? O que eu preciso conhecer? Enfim, algo, né, pessoal que eu fui buscando. Em algum momento, eu dei uma travada, né? Que é natural acontecer, Sim. né? E aí, naquele momento, eu tive que fazer uma escolha. Então, aquela empresa já não fazia mais parte dos meus valores. Então, eu tive que buscar uma outra empresa, buscar, e aí que é o processo, né? Você faz contato com outras pessoas, busca empresas que tenham os seus valores, né, manda currículo, né, faz os contatos até você identificar, então, partir, então, para essa construção de carreira. E muitas das vezes eu fui tido, né, como, como por exemplo, numa situação ou num cargo que eu não tinha experiência, né, mas eu fui lá e fiz, né? Fui lá e assumi aquele papel, né? E fui ganhando ao longo do tempo, né? Aquele desafio, fui superando aquele desafio. Então, assim, o que eu vejo? Muito a questão do medo que
né, para Paralisa, né? poder correr. E para a gente reduzir isso aqui, poxa, então, né, então como a gente consegue reduzir? Eu recomendo que a gente, então, nesse processo aqui de desenvolvimento, principalmente financeiro, você construa, né, uma reserva financeira, que pelo menos, no mínimo, tem que ter 6 meses de salário, né? Por que tem que ter 6 meses de salário? Isso numa poupança ali, que com disponibilidade imediata, tá? Eu falo poupança, mas é uma aplicação de bem líquida, renda fixa, né, o CDB, mas que esteja disponível, por quê? Para você correr o risco, você tem que correr risco para crescer. A gente só cresce na dor. Essa é uma frase que eu gosto muito, né? A gente só consegue crescer na dor. Não adianta ir na academia e fazer exercício leve, que você não vai ganhar, né, musculatura. Quando que você vai ganhar musculatura? Quando você fizer exceder o seu limite, né? Então você pegar um peso e fazer força, fazer, né, careta, né, sair lá suando. Aí, de fato, você se esforçou, você trouxe o desenvolvimento aí, né? Então, na nossa carreira, da mesma forma, a gente tem que fazer isso aqui. A gente tem que correr risco, superar os nossos limites e sempre pedir mais informação. Se está básico, né, buscar, falar, meu, manda mais trabalho aqui, porque eu já terminei mais cedo, né? Porque fazendo isso aqui, você vai construindo e se desenvolvendo. Você tem que fazer o que os outros não fariam, né? Para você ter os resultados que poucos têm, vocês têm que fazer o que poucos fazem, Sim, né? sim, exatamente. Eu A recebi, riqueza, a riqueza está eu recebi alguns concentrada, desafios tá nos seus comportamentos, concentrada em 3% da população, né? 70% da riqueza mundial. Né? E por quê? Porque justamente são as poucas pessoas que têm hábitos, né, diferentes. Aí alguns hábitos que as pessoas têm, né? Então, por exemplo, elas não gastam com supérfluos, né? Gastam, mas quando a gente vê assim, um cara gastou com um carro, eu poderia ter comprado um outro, né, 200 carros, né? Ou, por exemplo, os principais bilionários, pega o Bill Gates, né? Vários bilionários aqui, né, hoje viveram, né, na maior parte da vida deles de uma forma humilde. Pega o Luiz Barsi, que é um dos principais investidores, que tem 4 bilhões, né, de patrimônio, andava de metrô, ia de metrô para o trabalho, né, até os 70 anos. Hoje não vai mais pela questão de segurança, mas foi 80% da vida dele de metrô. Né? Então, hábitos simples. Então, de novo, ele está construindo ali a reserva para poder, então, de fato, ter a segurança e ter a oportunidade de correr risco. Esse é o ponto aqui. É como você administra, né, os riscos que você vai ter na vida aí. Exatamente. E eu queria deixar aqui uma pergunta assim para reflexão. Né? Como você disse, Renê, que a gente vai ter a resposta dormindo, então durmam com essa pergunta hoje, né? Antes de deitar, se faça essa pergunta: o que eu tenho feito para melhorar a minha vida financeira? Superar os limites. Superar Né? meus limites, Eu tenho, ter melhores rendimentos, ter eu mais tenho, liberdade. eu tenho 6 meses de reserva no banco para poder correr risco e ficar desempregado 6 meses, porque corri o risco e errei, né? Mas tenho 6 meses para poder, então, buscar uma nova oportunidade para me restabelecer. Mas, assim, acontecendo o erro, eu vou ter? Aquele aprendizado que eu nunca mais vou esquecer, né? Porque ele Como não marcou, fazer, né? ele machucou, exatamente, como não fazer. Então, até foi uma situação, né, que um presidente, ele teve uma situação com um prejuízo com o diretor financeiro, né? E assim, de milhões, né? E aí os repórteres perguntaram para ele, falaram, vem cá, por que você vai fazer com ele? Você vai demitir, né? E ele falou, não, agora que eu vou ficar com ele, porque esse é o que ele fez, que ele perdeu milhões, ele nunca mais vai fazer. Se eu contratar um novo funcionário, esse sim pode correr o risco de fazer de novo. Ele não, né? Então, de novo, é o olhar. Eu trabalhei num banco, Fernanda, assim, que eu vi assim, vários projetos, né? E hoje é um dos principais bancos, né, privados, mas eu via vários projetos, eu trabalhava em conjunto com consultorias, eu vi vários projetos assim, indo, assim, dinheiro jogado no lixo, né? Assim, projetos que o banco desenvolvia, que patrocinava, e assim, gastava milhões.
gastou 5 milhões para nada. Depois de 3 anos, jogava fora o sistema. E aí a pergunta é, poxa, o cara jogou dinheiro no ralo? Não, ele aprendeu com isso. Se ele não tivesse feito isso consistentemente, e às vezes de 20 projetos, 5 ele jogou no lixo, mas os outros 15, ele teve sucesso, pagou, né? Aqueles 15 pagaram o prejuízo dos outros 5. Então, assim, você lidar bem com o prejuízo, né? Onde um conjunto de projetos ele é uma somatória. Um vai dar positivo, outro negativo. O negativo, o que ele te gerou de aprendizado, né? E assim por diante. Então é isso que a gente tem que ter naturalmente. Exatamente. Então, durmam com essa pergunta para amanhã vocês estarem com mais clareza, encontrando resposta. Mandem para mim, mandem para o Renê. Tira uma foto nossa aqui da live agora e coloca lá atitude diferente, resultado diferente, vida abundante, vida próspera. Vamos entendendo, esse é o primeiro ponto, ter a clareza do que precisa ser feito, para onde você tem que olhar, já vai ser diferente para quem quer fazer diferente. Quem quer ter uma vida mais próspera, siga esse espaço, faça essas perguntas, identifique as crenças. Se não conseguir modificar sozinha, busque ajuda, né? E mude as atitudes e os comportamentos para os resultados serem diferentes. Se alguém tiver alguma pergunta aqui antes da gente estar finalizando, pode estar colocando, que a gente vai respondendo. E, Renê, eu gostei muito aqui de tudo isso que você trouxe. Eu acho que isso é um assunto de muita importância, assim, né? Muitas pessoas estão sofrendo agora com isso, preocupadas, ansiosas, depressivas, né? Cada vez mais com sintomas a nível físico por conta disso, porque isso tira o sono também de muita gente. E a gente poder contribuir um pouquinho com o que a gente estuda, com o que a gente compartilha aqui, a gente pode estar ajudando. Se você conhece alguém que está aqui na live que acredita que essa mensagem ela pode contribuir, pode ajudar essa pessoa, compartilhe com ela para ela também poder estar assistindo. A gente vai deixar a live gravada, tanto no meu perfil quanto no perfil do Renê, porque a gente pode... Não adianta nada deixar todo o conhecimento aqui, né, Renê? Sim. A gente quer contribuir e trazer para vocês, então faça você também isso, contribua, compartilhe com as pessoas aqui um pouquinho desse conhecimento, que eu tenho certeza que você pode ajudar alguém também, a nossa rede, né? A gente chega até um limite, você vai até o outro vai até o outro, e juntos a gente começa a iluminar muitas pessoas daí. É isso aí. Muito obrigada. Pode falar. Tem alguma coisa para finalizar? Eu ia comentar que eu conheço um empresário que ele fala o seguinte, né? O tamanho da sua empresa, do seu negócio, é o tamanho da abertura dos seus braços. Então, é você abrir seus braços, né? E esse é o tamanho da sua empresa. Agora, se eu e a Fernanda, né, nos dermos os braços aqui, a gente torna, né, uma empresa, né, um negócio, um projeto do dobro do tamanho, né, que a gente consegue ampliar a nossa mensagem. E assim a gente tem que ver também. Então, assim, como que a gente constrói um projeto, né, e consegue buscar pessoas que têm os mesmos valores e nos conecte, para justamente a gente construir esse caminho, né, em conjunto. É isso. Exatamente. Muito obrigada, Renê. Muito obrigada mesmo por todo esse compartilhamento. E, gente, então, compartilhem aqui com as pessoas que você pode ajudar. E qualquer dúvida, pode chamar. Nossos canais estão abertos aqui para que você possa estar recebendo os nossos conteúdos aí também. Perfeito. Boa noite, um grande abraço para todo mundo que esteve com a gente até agora. Tchau, Renê. Tchau, tchau. Obrigado a todos aí por participar. Um abraço. Tchau.